A igreja dedica o mês de agosto às vocações. Somos todos chamados a bendizer a Deus por todas as vocações e pedir ao Senhor que envie operários para a sua messe. Nesta edição do Convocação, falaremos sobre sacerdócio. A igreja, ela celebra, todos os meses de agosto, mês vocacional. Há quanto tempo que acontece isso? Desde quando? Como surgiu? Na verdade, foi uma intuição que a igreja no Brasil teve no ano de 1981, os bispos reunidos em assembleia, assim como a campanha da fraternidade, assim como outros meses temáticos foram surgindo por inspiração do Espírito Santo através dos nossos bispos. Em 81, os bispos instituíram no Brasil o mês de agosto como mês para celebrar as vocações, todas as vocações que existem no seio da igreja, desde a vocação sacerdotal, a vocação matrimonial, a vocação leiga, a vida religiosa consagrada. Então todas elas são celebradas num único mês, de modo especial são semanas, mas a gente sempre foca muito os finais de semana, o sábado e domingo, que o nosso povo está muito na igreja. Então, primeiro final de semana uma vocação, segundo final de semana outra, assim até o último final de semana, que quando acontece de cair o quinto final de semana, celebra-se também ali a vocação dos catequistas, Então é um pouco um mês inteiro para rezar pelas vocações, levando em conta aquela palavra de Jesus que diz: pedi ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a colheita. Olhando todas as vocações, os específicos de cada uma delas, qual é a maior das vocações? Na verdade, nem a vocação sacerdotal, nem a vocação à vida religiosa, nem a vocação matrimonial, nem a vocação leiga, nem os catequistas são maiores, porque na igreja somos todos irmãos. A vocação, se nós pudéssemos dizer que a vocação por excelência é a vocação à santidade. Isso é uma palavra que os papas têm dito durante muitos anos. João Paulo II, o beato João Paulo II, insistiu muito nisso, inclusive na Novo Milênio Neunte, quando foi proclamado o ano santo do ano 2000, e a carta, a exortação apostólica que João Paulo II deu ao mundo, fala claramente no chamado universal à santidade, que o Vaticano II já tinha falado. Quando a pessoa descobre um chamado, e ela é chamada a algo, a ser sacerdote, ser padre. A resposta que ela dá para esse chamado, como acontece essa descoberta? Ela se aproxima de onde? Como ela faz? O que acontece? Olha, geralmente o encontro pessoal com Jesus Cristo, que nós estamos falando agora, ele abre uma perspectiva de vida diferente. Quando acontece esse encontro verdadeiro, a perspectiva de vida ela se amplia e entra no coração da pessoa, e é aqui que a gente não sabe dizer quando nem como, mas entra no coração da pessoa um desejo profundo de servir, de colocar a vida à disposição de Deus. Eu tive a minha primeira experiência com Deus aos 24 anos. Já tinha sido noivo, já tinha vivido muita coisa na vida. A primeira experiência que eu tive com Deus, mesmo sem entender, foi a convite de um primo que me convidou para uma vigília de Pentecostes que a comunidade Shalom realizava no ginásio Paulo Sarazate. Isso no ano de 94. E logo após eu comecei a caminhar nos grupos de oração, e daí despertei para essa realidade de Deus, realidade da igreja. E a partir da caminhada mesmo, eu sempre me senti assim muito atraído pela liturgia, aquilo tudo que acontecia sobre o presbitério, enfim, olhava os padres, olhava os acólitos, e tudo aquilo me levava realmente às lágrimas. E no decorrer da caminhada foi gerando no meu coração esse desejo. Aí entra depois o papel do discernimento vocacional. Por isso que o pároco na sua paróquia, ou mesmo as religiosas e religiosos, ou leigos que têm uma experiência maior de vida, eles entram
como eles têm uma importância fundamental de ajudar os jovens a descobrir o caminho que eles têm que fazer. É porque no mundo conturbado como que está hoje, que tem vozes de um lado, vozes do outro, é que você, como diz aquela música mais antiga do Padre Zezinho, né? Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, mas se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, ou a voz do vento querendo que você dê mais tempo às decisões, ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua. No final a decisão é tua, né? Então é um pouco, e aí entra a importância de ter nas igrejas pessoas que ajudem as pessoas a pensar na vida delas. Às vezes até os próprios pais em casa, se tem uma vida cristã regular, eles podem claramente ajudar seus filhos a entrar no caminho vocacional. Sem medo de que o menino queira ser padre, ou sem medo de que a menina queira ser freira, porque no final das contas, assim como eles decidiram casar, e o matrimônio é vocação, assim todos os outros são vocação. Então, aí entra o papel do discernimento vocacional, de procurar grupos vocacionais nas paróquias, procurar grupos vocacionais em lugares próximos, nas comunidades, que nos ajudem a perceber esse é o caminho que Deus tem para mim, para que nesse caminho eu faça o meu percurso da santidade. Existem pessoas que conseguem precisar claramente, foi aqui que as coisas começaram. Mas outras pessoas, eu lhe diria claramente, eu, por exemplo, não sei onde foi que começou o meu. Mas eu sei que teve uma hora que eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sei que tem um chamado para alguma coisa. E a gente vai atrás. Nem que às vezes vá meio assim, sem jeito, meio envergonhado, porque no começo a gente não sabe se é, se não é. Às vezes com medo. Com medo, porque veja o que aconteceu com Abraão. Vai para um lugar desconhecido que eu vou te mandar para lá. Mas meu amigo, um lugar desconhecido. E eu sempre me perguntava, meu Deus, depois de tudo que eu vivi, será que realmente é essa a tua vontade na minha vida? E não dei meu sim pela primeira vez, assim, no primeiro momento. Continuei caminhando na comunidade Shalom e lá foi justamente onde Deus confirmou a minha vocação. Eu acredito que nós não devemos e nem podemos antecipar ou abreviar o tempo de Deus em nossas vidas. Ele sabe o momento certo das coisas. E eu fui realmente para a comunidade de vida e lá numa reciclagem, Deus falou muito firmemente, muito concretamente ao meu coração, que me queria sacerdote, mas da maneira dele, não na comunidade Shalom. E então eu escrevi uma carta para o promotor vocacional da arquidiocese, na época o padre Adair, pedindo para fazer essa experiência, perguntando se, me lembro até hoje como eu coloquei na carta, coloquei, padre, a sua resposta vai ser o sim da igreja na minha vida. E comecei minha caminhada e hoje estou aqui, graças a Deus. E como fala a música, se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vezes eu seria padre. Então, porque a vocação, isso é comum a todos nós, a qualquer vocação, ela é um ato de fé. Dar o seu assentimento ao chamado de Deus é um ato de fé, é um pulo no escuro. Você não sabe onde vai parar. Vocação é você dizer assim, eu vou por Deus, Deus vai me levando, eu não sei até onde Ele vai me levar. É tanto que às vezes chegam jovens e dizem, bem meu filho, vamos começar um caminho, até onde Deus vai nos levar, eu não sei. Então é um pouco isso, vai surgindo isso no coração, vai surgindo isso um desejo muito forte de serviço. Agora, é preciso ter uma abertura para procurar o caminho do discernimento. Sem esse caminho de discernimento, a gente vai viver a vida sem saber o que Deus de fato está querendo de nós. Dentro da vocação, das diversas vocações, está lá a vocação sacerdotal, que nós celebramos no primeiro domingo do mês de agosto, e os passos são: você deve entrar no acompanhamento vocacional para saber se tem que entrar para o seminário. Essa é a primeira coisa.
E muitos jovens aí no caminho vocacional de discernimento para a entrada no seminário acabam decidindo que não é. Percebem claramente que seria para a vida religiosa ou para o matrimônio. Geralmente se faz um ano ou um pouco mais, um ano ou dois de propedêutico, que é o seminário que acolhe para o caminho como casa inicial de formação, para uma certa adaptação à vida de formação. Depois os 3 anos do curso de filosofia, os 4 anos do curso de teologia, que somados dão 8 anos. Terminado esse período de estudos e discernimento dentro do seminário, acompanhado pela equipe de formação, então vem o período dos escrutínios, vem para o diaconato e em sequência para o presbiterato. Isso daria na faixa de uns 8, quase 9 anos. Mais 8 ou 9 anos que passam muito rápido. O tempo passa muito rápido. Quando a gente menos espera, eu fui ordenado há quase 7 anos. As coisas passam rápido demais. Para a vida religiosa, masculina, para aqueles que têm o caminho vocacional também para o sacerdócio, então ali tem um período de noviciado, postulantado, que além do tempo de filosofia e teologia, tem um postulantado, dependendo de cada congregação ou ordem, tem um tempo certo para o postulantado e para o noviciado. Depende do carisma, depende muito dos passos vocacionais, que de cada ordem, congregação ou instituto é diferenciado. Não são todos iguais. Até a ordenação diaconal sacerdotal, quando a congregação ordena. Porque pode ser que haja uma congregação, existem, que não tem sacerdotes nela, apenas irmãos. Até porque a vida religiosa, quando iniciou, era de irmãos consagrados. O sacerdócio entrou depois na vida religiosa. Então, é um pouco esse o caminho vocacional que se faz. Bem, o caminho de formação para a vocação sacerdotal, seja na vida diocesana, seja a vida religiosa. Eu acredito que essa certeza ela vai solidificando no decorrer do tempo, no decorrer da caminhada, na resposta da própria comunidade, do próprio povo. A gente vê elementos, sinais de vocação. E não é que a gente chegue em um momento e diga, a minha vocação é essa. Eu tenho consciência que é algo que a gente vai construindo, né? Que a gente vai construindo e através da oração, muito importante, a gente não pode deixar em nenhum segundo, em nenhum momento, de escutar de Deus a sua vontade. Uma vez eu perguntei a um sacerdote muito santo, perguntei a ele, falei com ele, eu achava que tinha dúvidas se era a vontade de Deus que eu fosse padre. Ele me perguntou, é a sua vontade? Eu disse sim. Ele falou, pois una a sua vontade à vontade de Deus. Passa por nós, passa pela vontade por Deus. Uma dúvida muito comum que as pessoas trazem, né, da vida sacerdotal, especificamente, por que o padre não casa? O que a igreja diz? Vê só, no Yucat, falando sobre a vocação ao sacerdócio, ele diz o seguinte: quem é ordenado recebe o dom do Espírito Santo, que lhe é concedido por Cristo através do bispo, que lhe dá uma autoridade sagrada. Ser sacerdote não implica apenas assumir uma função ou um ministério. Pela ordenação, o ministro ordenado obtém gratuitamente certa força e um envio aos seus irmãos na fé. Nós não estamos exercendo uma função, nós não estamos numa atividade que hoje você está aqui empregado nela e amanhã você pode mudar de emprego. Na verdade, o sacerdote, quando ele abraça o celibato, ele abraça pelo reino de Deus, para que a vida inteira dele esteja devotada ao serviço do povo de Deus. E isso dá sentido ao sacerdócio. Viver por Deus no serviço aos irmãos. Sim, por uma questão pastoral, mas mais do que uma questão pastoral, é uma questão de opção de vida. Eu
renuncio a isso para viver por causa disso. Eu renuncio a uma família para ter uma família ainda maior e para viver a minha vida inteira consagrada. Por isso que quando a gente assina o termo de celibato, nós dizemos que estamos assumindo o celibato por amor do reino dos céus. Por isso o discernimento vocacional. Para se saber claramente por que eu quero assumir o celibato. Se eu assumo isso, eu não posso assumir porque não deu certo meu namoro. Eu não posso assumir isso porque ninguém me quer. Então, a vocação ao celibato, longe de ser uma fuga, e se for, e alguém assumir por causa disso, será uma pessoa infeliz. Mas se o celibato assumido pelo reino de Deus é assumido com alegria, ele será fonte de uma fecundidade imensa para a igreja. Não só de mais cristãos católicos que aparecerão pelo batismo, mas de uma fecundidade que provoca alegria naqueles que estão na igreja, naqueles que são igreja, juntamente com ele, com o Padre. Eu sei que é difícil resumir, a experiência de ser padre, mas se o senhor pudesse, em poucas palavras, falar para o senhor o que é ser padre hoje. Ser padre, meu irmão, na minha vida hoje, é ser feliz. Primeiramente isso. As pessoas me perguntam por que é que eu sou padre. Eu sempre respondo sem titubear, sem pensar duas vezes. Sou sacerdote por gratidão a Deus. Por tudo que Deus, por tudo que Jesus já realizou e realiza na minha vida. Então, ser padre para mim hoje é ser feliz. Ser feliz no sorriso de uma criança, ser feliz em poder ajudar, direcionar um jovem, ser feliz na alegria daquele matrimônio realizado, daquela família que nos adota como filho muitas vezes. E hoje a minha maior alegria é essa, é saber que dentro das minhas fraquezas, incapacidades, eu posso um pouquinho a cada dia ir respondendo. E tudo que eu peço a Deus é só que eu possa ser fiel, que eu possa realmente responder com um coração generoso a tudo isso que Ele nos confia. Ser padre é ser feliz. Eu acredito no seguinte: toda vocação é um chamado à cruz de Cristo. Temos momentos difíceis, temos momentos onde o nosso coração vacila, mas a certeza de estar respondendo ao chamado de Deus nos leva sempre cada vez mais adiante. Meu amigo, assim. Então, a todos que nos acompanharam nesse dia de hoje, nesse programa de hoje, a gente concede a bênção de Deus para que também essa bênção lhe ajude a seguir o seu caminho vocacional. Que o Senhor abençoe, guarde e leve sempre pelo caminho da vida eterna, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.